Olá, despertandos, tudo bem com vocês? Conta aqui para mim como tá a sua jornada do autoconhecimento, de expansão de consciência, que eu quero saber. Aqui nesse canal que começou agora, eu compartilho a minha jornada até aqui de autoconhecimento, de espiritualidade e de expansão de conhecimento, que envolvem várias coisas, como prosperidade, como física quântica, como muitos métodos terapêuticos, psicanalíticos de melhorar a vida. Praticamente não, né, um desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Que nós, seres humanos, nós temos mania de separar o ser humano, mas na verdade nós somos um ser só, muito complexo, com várias camadas. Hoje eu vou contar para vocês, vou falar um pouco da minha jornada, de como eu descobri as crenças que estavam travando a minha vida de prosperar, tá? Como eu já compartilhei, ao longo da vida, nós vamos ouvindo coisas de pais, professores, avós, até pessoas do trabalho, pessoas que a gente admira durante essa nossa jornada, e nós vamos assim, muitas vezes adquirindo aquilo na nossa consciência como uma verdade, tá? Por isso que nós falamos que isso são crenças. Principalmente quando nós somos crianças, nós somos praticamente uma esponjinha, nós não conseguimos discernir o que é certo, o que é errado. Só que o que acontece? Nós levamos isso para a vida adulta, porque essas crenças, elas ficam no nosso subconsciente. Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não tem noção de que está acontecendo por causa dessas crenças que nós temos sobre nós mesmos, sobre a vida e etc, tá? Então, sem muitas delongas, eu já quero ir direto pro conteúdo desse vídeo, que eu vou começar a compartilhar com vocês as crenças que eu fui descobrindo com autoconhecimento, de estar ali todo dia me perguntando, né? Analisando a minha vida, o meu passado, e enfim. Então eu vou trazer aqui uma crença que estava muito enraizada na minha vida, que era que a minha mãe falava para mim. Quando eu queria alguma coisa ali, que a gente era criança, às vezes a gente quer uma coisa assim, de imediato, e minha mãe, ela falava assim: querer não é poder, tá? E esses tempos, né, que quando eu comecei a vasculhar dentro de mim o que estava me travando de ter prosperidade, eu encontrei essa frase. E eu vi que essa frase estava muito presente no meu desenvolvimento. Querer não é poder, tá? E aí eu comecei a falar ao contrário disso. Porque essa frase, ela demonstra que tudo que você quer, você não pode alcançar. É lógico que o objetivo da minha mãe ali era me mostrar que, por exemplo, se eu quisesse um doce ali, eu podia querer, mas eu não ia ter, porque ela não ia deixar. Esse era o objetivo dela ali. E aí, quando eu descobri que essa frase estava travando a minha vida, eu comecei a falar ela ao contrário: querer é poder, querer é poder. E aí eu comecei vários dias ali: querer é poder, querer é poder. Eu ia dormir e eu estava pensando que querer é poder. E aí uma coisa muito curiosa que aconteceu também é que eu comecei a conversar com a minha filha e eu falava assim para ela: querer é poder. Tudo que você quiser conquistar, um dia você vai ter. Tudo que você quiser, você vai ter. Não vai ser, às vezes não vai ser ali no momento, né? Mas um dia você vai ter. E eu também comecei a colocar isso na cabeça dela, para quê? Para que ela não cresça com essa crença limitante igual eu cresci. Então, eu cresci e isso foi muito... quando eu olhei para a minha história, eu vi que isso foi muito negativo na minha vida. Que muitas coisas que eu queria, eu achava que eu não podia, tá? Então, ali eu me colocava como vítima de várias situações. Principalmente quando eu não tinha dinheiro nenhum, que assim... minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai ele trabalhava na indústria,
Então o dinheiro ali estava sempre contado, então eu nunca podia ter nada. Às vezes até teve épocas que para eu ter uma roupa, principalmente na adolescência, eu tinha que ganhar essa roupa. Eu não tinha, meu pai não tinha condições de comprar. Graças a Deus nós nunca passamos fome, né? Ele sempre ali supriu. Mas eu, na cabeça de criança, eu entendia que a vida era limitada. Então você vai crescendo e às vezes, mesmo eu sendo rebelde ali, às vezes você fala, não vou passar por isso, não vou passar por aquilo, você acaba passando, tá? E não entende que são essas crenças que você tomou, são frases, são coisas que você tomou ali como verdade. E essa foi uma frase que eu ouvi muito e que eu descobri que realmente estava travando a minha vida. E eu comecei a decretar ao contrário. E isso começou a abrir muito o meu caminho, tá? Então, eu convido você também a fazer isso com a sua história, começar a analisar que tipo de frases que você ouve, que você ouvia, né? Que limita a sua vida de prosperar, né? Tá aí uma reflexão. Agora eu vou para a segunda frase. Eu anotei aqui, senão vou esquecer. A segunda frase era falada muitas vezes por um pastor da igreja que eu cresci, tá? E assim, ficou gravado na minha mente, mas eu não lembrava. E aí, esses tempos atrás, né, eu trabalhando sobre a questão de abrir os caminhos para a prosperidade, essa frase veio na minha mente. E eu lembrei desse pastor em cima do altar, pregando e falando essa frase várias vezes. E a frase que ele dizia era: para acabar com a pobreza, é preciso acabar com a riqueza. Vou repetir para você entender. Para acabar com a pobreza, é preciso acabar com a riqueza. Quando eu lembrei dessa frase, que eu escutei muito quando criança, quando adolescente, porque o que esse pastor ele estava querendo dizer? Inclusive, ele é assim um pastor que assim ele não, para ele a pessoa ela tem que ser muito humilde, tem que ser pobre, tem que ir levando a vida, sabe? Só que eu nunca quis ser assim. Desde de criança eu falava que eu queria ser rica. Que eu queria ser rica, eu nasci para ser rica e que eu queria ser rica. Eu nunca me contentei com essa vida. Inclusive, a outra frase que eu vou falar complementa isso que eu estou falando agora. Mas, focando nessa frase que esse pastor falava, o que ele ensinava? Que o problema do mundo de haver pobres é porque tem ricos. Se acabasse com a riqueza e espalhasse o dinheiro para todo mundo, acabaria a pobreza. Só que nós sabemos que não é assim, né? Então eu comecei a refletir sobre isso que eu tinha aprendido e comecei a desconstruir isso na minha mente, tá? Então hoje, com o discernimento que eu tenho, com os estudos que eu tenho, com as pesquisas que eu faço, hoje eu entendo que o problema da pobreza não é a riqueza, é a mentalidade do pobre, é a mentalidade de escassez, tá? E aí, eu refiz essa frase na minha mente, eu falei, para acabar, aí eu refiz essa frase. Então, eu comecei a falar, para acabar com a pobreza, é preciso aumentar a riqueza. Mas não no sentido do rico ficar mais rico, que é o que acontece, né? A gente sabe disso. Inclusive, é bíblico, né? Riqueza chama mais riqueza, né? Porque você pode multiplicar. Mas eu não quero entrar nesse assunto, tá?
Não quero entrar porque aí daria só um vídeo falando sobre isso. Mas no sentido de todos que são pobres terem a mentalidade para enriquecer. Porque nós sabemos que tudo que nasce nesse mundo foi feito para multiplicar, tá? Ou ele multiplica ou ele morre. Quando você planta uma semente, essa semente ela vem dotada da capacidade de crescer e multiplicar, tá? E dar frutos. Ou ela não serve para nada. Nós também, o ser humano, ele é dotado de múltiplas capacidades. Então, não é só crescer e multiplicar os seres humanos, mas também multiplicar os recursos, multiplicar a riqueza, né? Só que, igual eu tô falando, essas crenças que nós temos nos atrapalha de crescer. Então eu comecei a desconstruir isso que eu ouvia desse pastor, porque parecia que o quê? Que era errado, né? Errado você querer ser rico, errado você querer a riqueza. E eu já nasci assim, sempre falando que eu ia ser rica, que eu ia ser rica, que eu ia ser rica. Eu lembro que a minha mãe, ela ficava implorando para eu ir para casa, e eu falava assim, não, mas quando eu crescer eu vou ter empregada. Minha mãe falava, mas então você tem que aprender para você ajudar, para você ensinar. Mas eu já nasci, mesmo ali tendo mesmo sendo pobre ali, eu tive essa vontade. Eu acho que todo mundo tem, né? Tem aquelas pessoas que se limitam, mas por causa de crença. Agora eu já quero entrar na outra crença, porque ela é também uma crença religiosa, que é aquela crença mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Então eu ouvi muito ela, e toda vez que eu falava que eu queria ser rica, eu ouvia essa frase. Então essa crença, ela se tornou popular, principalmente você, se você é cristão, se você já foi na igreja, enfim, essa crença, ela se tornou popular. E o mais engraçado é que as igrejas em geral, né, elas pedem dinheiro e fazem tanta questão, né, de estarem prosperando e enriquecendo. Então, por que implantar esse tipo de crença no povo, nos seguidores, né? E assim, nós somos reféns disso. Por isso que eu falo do despertar, porque quando você começa a questionar, quando você entende que tem algo ali de errado, que tem algo te impedindo, é bom você fazer esses questionamentos e varrer ali da sua vida essas coisas que foram ensinadas. Porque é muito forte quando nós somos menores, né? Quando nós estamos ali menor, o que eu digo, em relação à aprendizagem. Então, nós nascemos, quem nos ensina tudo somos os nossos pais. E tem sim coisas muito boas que nós aprendemos. Só que também tem essas coisas negativas que acabam nos impedindo de chegar no sucesso, que é o sucesso que nós achamos que nós devemos chegar, tá? No sucesso que você quer chegar. Então, gente, continuando com as minhas crenças aqui, né, que eu fui descobrindo. Qual que é a próxima aqui? Ah, tá. Essa aqui que eu anotei, eu aprendi especialmente na faculdade, tá? Na escola também, os professores, mas principalmente na faculdade, que fala que os pobres são coitados e os ricos são exploradores, né? Quem nunca teve uma aula de história assim, né? Então, teve uma época que eu cresci achando que sim, eu era coitada, né? Eu era coitada. Só que eu também não podia me sentir muito coitada, porque quando eu falava que eu era pobre, mas como eu era branca, eu também não podia ser muito coitada, porque aí você vai entrando, né, em camadas ali
que vai separando as pessoas em classes, em cores, em dinheiro e não dinheiro. E nada disso é ensinado na escola. Eu tenho certeza que se ensinassem investimento nas escolas, se ensinasse controle emocional, que foi uma coisa assim que me impedia muito assim de desenvolver pessoalmente e profissionalmente essa questão emocional, né? Se ensinasse isso na escola, se ensinasse sobre mentalidade, mas não ensina. E eu estou falando como professora também, que fui muitos anos, uma década ensinando, e eu estava ali toda hora me questionando o ensino. Porque, gente, nossa, qualquer dia eu vou fazer um vídeo só falando para vocês sobre educação, sobre o ensino. Porque, assim, às vezes chega a ser desesperador, tá? Então, as pessoas, elas querem mudar e a gente fala, a educação muda, tá? Mas que tipo de educação? Qualquer educação? Não é qualquer educação, né? A gente tem que ver aí qual que é a diferença. Por que que o filho do rico, ele aprende sobre empreendedorismo e o pobre não aprende? Então, eu comecei a aprender isso, gente, com mais de 30 anos de idade. Quando eu exonerei o meu cargo público, e aí veio a pandemia, e aí eu tinha que me virar para trabalhar, comecei a fazer bolo para vender, comecei a trabalhar de Uber. Aí, por fim, achei a minha vocação lá, que acabei até me tornando jornalista depois de alguns anos, que era escrever, e comecei a escrever, e fazer artigos. E era uma coisa que eu sempre gostei, né? Da escrita, e aí acabei até me tornando jornalista e tal, e aí fui entrando para outros ramos, né? Mas aí eu tive que começar a mudar a minha mentalidade. Porque quando você começa a empreender, você começa a encontrar várias crenças limitantes no caminho, que não te deixa progredir, que não te deixa, às vezes, pensar alto. E sabe uma coisa que eu percebi? Que eu tinha medo do sucesso. Verdade, gente. Eu tinha medo do sucesso. Muitas vezes as pessoas acham que elas querem sucesso. Só que eu percebi que eu estava com medo. Por quê? Porque a responsabilidade aumenta, a fama aumenta, os olhares aumentam, tudo aumenta. E então eu comecei a perceber essas coisas. E, gente, é tão gostoso, é tão legal quando você começa a se conhecer, começar a esquadrinhar, assim, eu sinto que eu tô dentro de mim, assim, sabe? Sabe aqueles filmes que a pessoa entra na mente, vai abrindo as portas e fechando? É isso, tem vários quartinhos ali dentro da nossa mente e cada um deles tem alguma coisa registrado. O que a gente precisa saber o que a gente precisa fazer é entrar aqui dentro dos nossos quartinhos e ir abrindo e descobrindo o que está guardado ali. Porque às vezes tá empoeirado, tá cheio de bagunça. E isso está trazendo negatividade para a sua vida. Então, quando você pensa, agora, voltando a essa crença que eu acabei de falar, quando você pensa que os pobres são só explorados e coitados e os ricos, eles são os exploradores, quando você tem isso como verdade absoluta, aqui eu estou falando de verdade absoluta, gente. Vamos abrir a nossa mente, vamos despertar, vamos começar a ver a realidade como ela é. Pare de entrar em grupinho, sabe? Esses grupinhos, principalmente político e religioso, que todo mundo acha a mesma coisa. Para com isso, você é mais do que isso. A sua mente pode mais do que isso. Para com isso. Para de tornar frases como verdade absoluta na sua vida.
ler a Bíblia, qualquer coisa, e não tornar isso como verdade absoluta, mas apenas como uma possibilidade de um pedaço da verdade. Se você não entendeu isso que eu acabei de falar, você ainda precisa expandir um pouco mais a sua consciência, tá bom? Vamos continuar aqui. Nossa, eu trouxe uma frase interessante. Peraí, eu só vou pausar um pouquinho para eu tomar um pouquinho de água. Pronto. Eu não faço edição de vídeo, por enquanto. Eu até faço, mas eu tenho, assim, um pouco de preguiça, porque como eu tô me organizando ainda para fazer os vídeos, e eu coloquei no meu coração que toda semana, todo domingo, eu vou soltar um vídeo. Então, eu não tô tendo tempo, assim, de me organizar para editar e tal. Então, assim, eu baixei um aplicativo que pelo menos eu consigo pausar, e eu não consigo ainda usar ele direito, não. Mas tá dando certo. A minha mensagem tá sendo passada do jeito que eu consegui, e mais pra frente eu vou aumentando os recursos, tá? Em minha programação. Essa frase que eu vou trazer só mais essa frase, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, e depois eu quero só fazer mais uma reflexão com vocês a respeito dessa questão das crenças, né, da prosperidade, e aí eu termino o vídeo, tá bom? Essa frase foi uma colega de trabalho que me falou. E eu descobri ela esses dias, que ela estava na minha mente, fazendo uma reflexão, assim, quando você medita, quando você começa a refletir, você vai lembrar da frase ou de alguém que te falou alguma coisa e aquilo impactou de alguma forma que trouxe como verdade. Então, eu lembro exatamente quando essa pessoa me falou essa frase. Eu tinha acabado de ganhar um carro numa rifa, que eu criei esse carro, eu tinha certeza que eu ia ganhar esse carro, tava assim, muito feliz na época. Ganhei esse carro, só que, gente, foi um carro tão velho, e eu tinha tão pouco dinheiro na época, que eu não tinha condições de pagar o IPVA, de botar gasolina. Era um Fiat Uno, mas era tipo assim, um Fiat Uno muito velho, dos anos 70, 60. Eu não sei. Eu só sei que era muito velho esse Fiat Uno. E assim, eu fiquei muito feliz e agradecida por ter ganhado o carro, mas eu não conseguia nem curtir. Por quê? Mal conseguia dirigir o carro. A embreagem estava enforcada. A marcha da segunda não passava direito. Eu era recém-habilitada. Foi um caos. Por fim, eu não consegui dirigir o carro. Meu pai comprou e revendeu ele de mim para ele ganhar uns trocadinhos. Mas o que aconteceu? Quando eu ganhei esse carro, eu percebi que algumas pessoas ficaram com inveja. E aí, quando eu contei essa história lá no serviço, eu vi que uma moça lá, ela ficou com muita inveja de eu ter ganhado esse carro. E ela falou assim pra mim, deixa eu ler aqui o que ela falou. Ela falou, o raio só cai no mesmo lugar uma vez. Ela falou isso pra mim. O que ela quis dizer com isso ali na nossa conversa? Ela quis dizer que eu ganhei o carro uma vez nesse sorteio e eu não ia ganhar mais. Que eu já tinha... Como assim, ó, se o universo, né, Deus tivesse me contemplado ali com aquela sorte naquele momento, e eu não teria mais sorte. Por quê? Porque o raio, ele só cai uma vez no mesmo lugar, de acordo com ela, né? E aí, isso tinha ficado ali na minha cabeça, mas eu não tinha percebido. E eu lembro que um dia eu tava em casa e eu assisti um documentário que tava falando do homem mais sortudo do mundo. Eu não lembro o nome nem nada, mas eu lembro que ele tinha caído um raio na cabeça dele lá umas 2, 3 vezes. E mais um monte de coisa lá. Parece que ele caiu também, que ele sofreu um acidente de avião e não morreu. Por fim, ele encarou a morte várias vezes e não morreu. E quando eu ouvi essa do raio, a primeira coisa que veio na minha mente, que estava guardado ali e que eu não lembrava, foi essa frase do raio, que uma pessoa que eu trabalhei há alguns anos, eu nunca mais vi na minha vida, me falou. Só que aquilo ali me travou e entrou
assim. Não é realmente. Eu já ganhei agora eu tenho que dar oportunidade mais para as outras pessoas. Só que quando você começa a estudar a lei da atração e as leis do universo, você entende que você pode criar a sua sorte quantas vezes você quiser. Que o éter, o éter universal, né? Ele é para todos e ele não acaba. Só que na minha cabeça escassa, isso entrou como verdade. E a escassez é muito difícil de tirar, gente. É muito difícil de tirar. Eu venho, assim, trabalhando para tirar minha escassez há muito tempo. Nesses últimos anos, assim. E cada dia que passa, tem sempre ali alguma coisa ali que precisa tirar. E olha que interessante, gente. Eu comecei a prestar atenção nessas frases que estavam travando a minha vida, coisas ali que eu acreditei como verdade e que não era. E isso já, a partir do momento que você já descobre o que está travando a frase, ou às vezes não é só frase, é alguma coisa que alguém fez, tá? Alguma coisa que alguém fez, que acontece muito com criança. Principalmente entre irmãos. Às vezes o pai dá uma coisa para um, não dá para outro. Aí você não sente que é merecedor, entendeu? Eu não tava programado para contar essa história aqui, mas eu vou contar. Porque é uma história assim que ficou muito gravada na minha mente de criança e assim eu fui levando isso para a vida adulta, tá? E sempre que eu conto a história assim da família, não é para vocês ficarem com raiva do pai ou da mãe, do irmão, de ninguém. Mas é para vocês entenderem que ali quando as pessoas estão atuando ali na vida, eu falo atuando porque é um princípio, né, que eu estou trazendo agora, que nós estamos aqui como atores nessa vida, porque na verdade a nossa vida mesmo é espiritual, né? Eu sou uma alma. Essa pessoa, esse avatar aqui que vocês estão vendo, não sou eu de verdade. Sou eu atuando aqui na Terra. Então, por isso que eu falo assim. Vão me acompanhando. As pessoas, elas fazem as coisas com a consciência que elas têm e com o que elas podem fazer de melhor ali naquele momento. Inclusive, para tratar curas, né? Perdão que eu tive que gerar para os meus pais, para os traumas da infância, você tem que voltar e enxergar as coisas com outros olhos, porque ninguém faz as coisas assim, entre aspas, né? Você enxergar como vítima, ninguém faz tudo para te maltratar, inclusive os pais, né? Um pouco de amor ali sempre tem, mesmo que for em casos horríveis, né? Tô tentando explicar aqui. Mas vamos lá. Vou contar essa minha história. O que acontece? Eu sempre, desde criança, eu sempre fui assim, nojenta, como diz o meu pai. Por quê? Se alguém vomitasse, eu não queria limpar. Se alguém cagasse, eu não queria limpar. Era tipo assim, como eu sou a irmã mais velha. Aí, quando o meu irmãozinho nasceu, uma vez ele vomitou. O meu irmãozinho mais novo. Eu tinha 12 anos de diferença dele. Uma vez ele vomitou. E meu pai falou para eu limpar o vômito dele. E eu não quis, eu recusei. Eu não quis limpar o vômito. Porque, gente, até hoje eu já, assim, dei uma boa melhorada, né? Depois de ser mãe. Só que é engraçado, né? Eu, assim, como mãe, eu não sinto nojo dos meus filhos. Eu até como o cocô dele se for preciso, né? Quando bebezinho, né? Passava a mão no cocô, limpava vômito, mas no filho dos outros não é a mesma coisa, né, gente? E mesmo sendo meu irmão, eu não queria ali, adolescente. E o meu pai ficou muito bravo por causa do sinogênito não querer limpar o vômito, porque eu sempre vi um vômito, eu vomitava junto. Eu sempre fui o nariz muito sensível, muito sensível. Hoje eu melhorei, mas ainda tenho o nariz muito sensível. E aí, o meu pai, para me punir de eu ter desobedecido ele, porque eu estava pedindo uma bota para ele. Era assim, era meu sonho, era ter uma bota, sabe? Aqueles coturninhos assim, aquela bota. Era meu sonho ter uma bota.
E aí, para me punir dessa bota que eu tava pedindo há muito tempo, ele falou, aí a minha irmã foi lá e limpou. A minha irmã sempre foi boa para essas coisas, gente. Aí a minha irmã foi lá e limpou. Aí, para me punir, o meu pai falou assim: então agora, como você não quis limpar o vômito do seu irmão, eu vou comprar a bota para sua irmã. E a gente ali adolescente, né? Pois ele comprou a bota para minha irmã e a minha irmã ficava desfilando na minha frente. Mas aquilo ali me gerou um trauma, uma dor, sabe? Uma dor muito grande. Que a primeira coisa que eu fiz no meu primeiro salário assim, eu comecei a dar aula de teclado lá para uma vizinha e aí eu cobrei um dinheirinho dela lá, eu não lembro, na época era coisa bem barata. Aí eu fui lá numa loja, fiz um carnê, eu lembro até hoje, eu fiz um carnê. Isso foi lá o quê? Quando eu tinha uns 15 anos, que eu consegui comprar a minha bota. Eu lembro que, então, com 15 anos foi em 2005. Faz tempo. Eu lembro que a minha bota na época custou R$100. Era dinheiro, gente. R$100 naquela época, em 2005, o salário mínimo, acho que não dava R$300. Eram uns R$300 no salário mínimo. Então, se eu fosse trazer para o dinheiro de hoje, um salário mínimo lá, hoje, a bota seria... O salário mínimo é quanto? 1.300? Seriam uns R$400. Né? Se fosse... Eu não sou boa em matemática, não, mas eu tô tentando aqui fazer. Aí eu peguei e fiz um carnê em 10 prestações de R$10. Aí eu ia lá e pagava. Gente, eu guardei essa bota até meus 32 anos. Eu não conseguia me desfazer da bota. Porque, e assim, até hoje eu gosto de comprar bota, de colecionar bota, gente. Só que agora, né, que eu tô nessa faixa de desapego, inclusive, eu vendi essa bota por R$50 há 3 anos atrás, e eu mandei arrumar ela. Eu não tive coragem, eu mandei arrumar ela ficou assim novinha. Mas eu olhava para aquela bota e eu já estava nessa fase de desenvolvimento e eu falava comigo mesma: você tem que desapegar, você tem que desapegar. E aí eu fui me desapegando. E aí eu desapeguei da bota e consegui vender essa bota. Não sinto mais saudade dessa bota. Mas sempre que eu vejo uma bota em promoção, eu acabo comprando. Mas não é nada assim... Não é nada assim exagerado, não, tá? Mas eu lembro que teve um dia que eu comprei 3 botas, porque eu achei lá no centro de Osasco, lá no Calçadão. Quem é de Osasco vai saber, quem conhece lá. Às vezes tem umas promoções de uma loja assim, R$50 a bota, R$70 a bota. Ah, meu filho, eu comprei 3 botas, né? Mas, assim, que eu acabei descontraindo com essa história. Porque é engraçado, mas a dor que eu tive ali não foi engraçado. E assim, machucou, tá? Machucou. E não foi culpa do meu pai. Ele estava tentando ali me ensinar, né? Hoje, nós, como seres humanos assim que estamos em desenvolvimento, nós procuramos sempre fazer o melhor dos nossos filhos, né? Inclusive, terapias mesmo, como chama aquela terapia? Constelação familiar. Na constelação familiar, você reflete muito o que você sempre entrega melhor, né, que os seus pais. Porque eu olho para o meu pai e para minha mãe, eu vejo que eles já entregaram muito mais do que os pais deles entregaram para vocês. Entregou para mim. Agora falando para vocês, os seus pais provavelmente entregaram muito mais do que os pais deles entregaram. Então, assim, é lógico que sempre tem alguém que quebra esse ciclo, né? Às vezes por traumas, questões psicológicas, enfim. Mas sempre tem uma questão, sempre tem um porquê, é sempre a pessoa ali tentando se proteger. Ou às vezes tentando proteger aquela pessoa que ela ama, né? Agora, que não estava no meu plano contar essa história,
eu vou falar um pouquinho sobre os sonhos e as questões da prosperidade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os sonhos, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. E onde eu falo, né, para a gente descobrir crenças, né, através de sonhos, coisas que estão limitando através de sonhos. É muito interessante, assista esse vídeo. E eu vou falar um pouco de sonhos que eu tive em relação à prosperidade. Então, quando eu comecei a limpar dessas crenças, uma dessas crenças que eu descobri também que eu estava tendo foi através de sonhos, tá? Então, se você quiser descobrir, você perguntando para o seu inconsciente, ele vai trazer essa resposta à noite. Então, um desses sonhos que eu descobri, o que eu descobri que eu tinha como crença também, que limitava a minha prosperidade? Eu descobri que eu tinha medo de enriquecer e meus pais não, de enriquecer e meus irmãos não. Então, eu estava sempre ali pensando na minha família e eu não conseguia prosperar. Eu não conseguia ir para frente, não conseguia prosperar. Aí você fala, não, mas a gente não tem que prosperar e pensar no próspero? No próximo? Depende, né? Depende. Se isso estiver te impedindo, porque assim, às vezes pensar no próximo é um propulsor para você enriquecer. E às vezes não. Porque quando você pensa assim que você. O que acontece? Essa crença, ela mostra como se você fosse trair a sua família por não fazer mais parte daquele círculo ali. Então, ao mesmo tempo, só que isso é muito inconsciente, ao mesmo tempo que você quer crescer, prosperar e ajudar todo mundo, você também não quer ser esse tipo de pessoa. Por quê? Porque você às vezes tem medo do julgamento, em questões de estar ali fora do círculo da família, você vai gerar má digestão em certas pessoas que não vão te engolir como uma pessoa próspera e rica, entendeu? Inclusive, eu vi um relato uma vez de uma pessoa num vídeo na internet que ela falou exatamente isso. Ela falou assim, olha, eu sempre fui muito próspera, eu sempre ajudei os meus irmãos, sempre ajudei todo mundo, nunca precisei de ajuda. Aí um dia eu me questionei, por quê? Por que só eu ajudo? Por que eu? Por que eu sou tão sortuda em relação aos meus irmãos, à minha família? Sabe o que aconteceu? Isso ela contando. Ela caiu na pobreza. Caiu na pobreza, precisou de ajuda. Aí as pessoas da família dela tiveram que ajudar ela. Por quê? No inconsciente dela, quando ela se questionou, ela viu ali que ela queria também ser parte da família, que ela também queria ser ajudada. Ela questionou o merecimento dela de estar nessa posição. Lembra que eu falei nesse vídeo mesmo que às vezes a gente tem medo do sucesso? É isso, você tem medo do sucesso, você tem medo de estar nessa posição. Porque ao mesmo tempo que a riqueza, a prosperidade te traz muita coisa, muita porta, muita liberdade, acesso a vários lugares, ela também te traz esse tipo de responsabilidade. E a questão familiar, ela é muito importante em relação ao crescimento, à prosperidade, ao sucesso, ao que você acha que é sucesso para você, tá? Porque o sucesso é uma coisa que pode mudar de pessoa para pessoa, tá? Às vezes sucesso para mim é ter muito dinheiro, para você é viajar, tá? E ter um trailer e andar por aí, cada dia num lugar. Então, sucesso é relativo. Então, eu quero que você pense muito nessas suas questões familiares, porque a maioria das coisas vem sim da família, a maioria das crenças que nos impedem de crescer, de prosperar, vem em relação a esses sentimentos da família. Às vezes não está nem ligada à prosperidade financeira, às vezes está ligada à prosperidade em relacionamentos,
né? Relacionamentos prósperos, em se relacionar. Então, quando você começa a ligar uma coisa com a outra, você vai ver que precisa tratar, porque às vezes uma crença, às vezes você tira uma crença em relação ao dinheiro, mas ela também te ajuda em relacionamento, porque é o que? É a roda da vida. Vocês já fizeram o exercício da roda da vida? A roda da vida é assim, tem lá todas as áreas da sua vida, a espiritual, a de saúde física, saúde mental, relacionamento, eu já falei dinheiro, financeira, tem tudo lá. Então, ali é uma roda, certo? Para rodar, para sua vida rodar e ter equilíbrio ali, você conseguir fluir, você precisa que tudo esteja no mesmo nível, né? Então, quando você faz esse exercício da roda da vida, se você nunca fez, procure. Você vê aonde que você precisa melhorar. Porque se você tratar muito uma parte, a outra falta. Então, quando eu comecei a pesquisar muito sobre essas questões de prosperidade, eu percebi que não era a minha vida próspera que tinha que mudar, era o meu relacionamento, era as minhas crenças sobre relacionamento, as minhas crenças sobre dinheiro também, as minhas crenças religiosas, era tudo que me impedia. Tá dando para compreender? Bom, gente, como eu falei que eu ia ser rápida, mas são muitas coisas, né, para tratar. Como tá ficando muito grande, eu já vou encerrar esse vídeo. Creio que tenha te ajudado bastante. Eu já falei que eu tenho uma missão de ajudar as pessoas no seu jornada de despertar, assim como eu consegui ser ajudada, assim como eu venho trabalhando, como eu sou prova viva de que dá certo, como eu já falei, que eu fiquei 15 anos em depressão, e muitos anos aí camelando com a vida e só comecei a viver agora. E tudo tá, ó, na nossa mente. Tudo que você precisa tá dentro de você. Tá dentro de você. Quando você começar a mudar essas crenças, com certeza você vai começar a alcançar a prosperidade, porque está tudo ligado. Deixa o seu like, compartilhe, me siga, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!